movimento uniformemente variado, certo? Gráficos do movimento uniformemente variado, né? Então, são 3 gráficos importantes, né? No movimento uniforme, nós temos 2 importantes, que é espaço-tempo e velocidade-tempo. Aqui você vai ter 3, que é espaço-tempo, velocidade-tempo e aceleração-tempo, que aqui você vai ter a grandeza aceleração, que é constante. Mas no movimento uniforme, né, a aceleração escalar é 0, né? Então, você teria só, é 0 o tempo todo, não você teria só o gráfico de espaço-tempo e o gráfico de velocidade-tempo, né, sem ser uma função 0, né? Então, você vai ter realmente um gráfico existente de espaço-tempo e de velocidade-tempo. E aí, nesse aqui vai entrar também a aceleração-tempo, porque a aceleração aqui ela não é 0. Então, você vai ter um gráfico aí, né, sem ser 0, da aceleração. Então, vamos lá. Vamos começar pela aceleração. Vamos começar do mais simples para o mais difícil. Certo? O mais simples é o da aceleração, porque a aceleração é constante, né? A gente já viu que a aceleração é constante. Então, vamos fazer aqui o gráfico. A aceleração versus tempo. Certo? Inclusive, eu vou colocar aqui 2. Aceleração versus tempo. Por que eu vou colocar 2? Porque a aceleração ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, vamos pegar 2 situações práticas. Vamos pegar uma aceleração que é positiva. Eu vou dar um número aqui só para dar exemplo. Então, vamos botar uma aceleração igual a 2. Então, eu vou botar aqui uma aceleração igual a mais 2. E vou colocar aqui menos 2. Certo? E eu vou explicar a você a diferença entre o mais e o menos, né? Uma aceleração positiva e negativa. Vamos botar a unidade, né? A aceleração eu vou colocar em metro por segundo ao quadrado, que pertence ao sistema internacional. Vou botar aqui o tempo em segundos, certo? Aqui vou colocar em metro por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. Certo? Então, vamos lá. Nesse caso, a aceleração... Deixa eu botar aqui assim para não confundir. Aqui, né? Aqui eu tenho a aceleração sendo mais 2 e a aceleração sendo menos 2. Algumas pessoas pensam que a aceleração sendo mais, o movimento é acelerado. E a aceleração sendo menos, ele é retardado, né? Não é correto isso. Nós já vimos no passado que quando a velocidade é positiva, é progressivo. A velocidade negativa é retrógrado. A aceleração sendo positiva, você não pode dizer o que é ainda. A aceleração sendo negativa, você não pode dizer o que é ainda, certo? Isso é importante, certo? Por que é importante? Vejam, vamos colocar aqui uma situação prática para entendermos isso. Vamos supor o seguinte, eu tenho... vamos escolher para a direita positivo e para a esquerda negativo, certo? Então, para cá vai ser positivo, né? E para cá, negativo, certo? A gente escolheu, é uma escolha de referencial, né? Vamos botar uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Eu sei que está feio, mas esse bonequinho seria uma pessoa. Então, vamos lá. Eu tenho 4 situações possíveis. 4. Essa pessoa pode ter uma velocidade para cá, para lá, para lá. E a aceleração pode ser para cá, para cá, para cá e para cá. Certo? Então, nós temos aqui a aceleração, certo? E a velocidade, certo? Então, veja. Nesse caso aqui de cima, o cara tem velocidade para a direita. Isso quer dizer que ele vai andar para a direita. Esse cara aqui de baixo, ele tem velocidade para a direita também. Então, ele vai andar para a direita. Olha o que eu estou dizendo, ele vai andar para a direita. Alguém vai perguntar assim, e a aceleração não vai importar, não? Não. Para saber para onde a pessoa vai, a aceleração não importa. O que importa é a velocidade. Então, se a velocidade é para a direita, é porque a pessoa vai andar para a direita, aqui ela vai andar para a direita, aqui ela vai andar para a esquerda, e aqui ela vai andar para a esquerda. Para afirmar para onde a pessoa vai, eu só enxergo a velocidade.
Eu não vou olhar a aceleração. Então, eu posso afirmar o seguinte, de cara, esse primeiro aqui, ele é progressivo. Porque a velocidade é positiva. Eu só estou olhando para a velocidade. Esse cara aqui é progressivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Então é progressivo. Esse cara aqui, retrógrado. Por quê? Porque o V é negativo. E esse aqui, retrógrado. Porque o V é negativo. Então observe que até agora eu só olhei a velocidade. Eu não olhei a aceleração. Então, para definir progressivo e retrógrado, o que importa é só a velocidade. Para onde a pessoa vai, o que importa é a velocidade. Agora, e para que vai servir a aceleração? A aceleração é uma taxa de variação da velocidade. Então, se no problema a aceleração existe, é porque a velocidade vai mudar de valor. Então, a aceleração, estando presente, quer dizer o que para a gente? Que a velocidade vai mudar de valor. É isso. E aí, se ela vai mudar de valor, eu tenho duas opções. Ou ela pode aumentar o valor, ou ela pode reduzir o valor, já que a aceleração é constante. Então, a taxa, ou só de crescimento, ou só de redução. Ou um ou outro. E é constante essa taxa, né? Porque aqui é um movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Então, o que quer dizer a aceleração apontando? Não é que está apontando para a direita. Não, não é isso. O que quer dizer a aceleração apontando para onde aponta a velocidade? Ó, o mesmo sentido. Ó. Quando a aceleração ela apoia a velocidade, não importa se é para lá ou se é para cá, quando a aceleração ela apoia a velocidade, nós temos um movimento acelerado. Acelerado. A aceleração, quando apoia a velocidade, é porque a velocidade vai aumentar o seu valor. A velocidade cresce. A aceleração apoiando a velocidade vai crescer. Aí é um movimento que acelerado. Então aqui seria o quê? Acelerado. E nesse caso aqui ele é acelerado? Não, não é. Ah, é porque o A é negativo? Não, não é isso. É porque o A é contra o V. Quer dizer o quê? Que esse cara vai andar para lá, mas a sua velocidade vai reduzindo, porque a aceleração é contra. Então ele tá freando, né? Ele está freando. O alto está baixo, é? Ele está freando aí. Certo? Ele está freando. Então aqui, ó, ele vai andar para a direita e a aceleração é para a esquerda, a aceleração é contra a velocidade, então ele vai começar a frear até um dia parar. Então é um movimento o quê? Retardado. Aqui, ó. Retardado. Nesse caso aqui, ele vai ser o quê? A aceleração está a favor da velocidade. Então ele vai o quê? Acelerar. O V vai aumentar. Então ele é o quê? Acelerado. Certo? E nesse caso aqui, ó, a aceleração é contra a velocidade. Ele vai andar, nesse caso, para a esquerda, freando, porque a aceleração é contra. Ele vai reduzir a velocidade. Então ele é retardado. Observe que aqui a aceleração é positiva e ele é retardado. E aqui a aceleração é negativa e ele também é retardado. Então não é por causa do sinal da aceleração. A questão é quando a aceleração ela apoia a velocidade ou ela é contra a velocidade. Então isso é muito importante. Certo? Então uma aceleração positiva e uma aceleração negativa, sabendo só a aceleração, eu não posso dizer nada. Eu não sei se ele é acelerado ou retardado. Eu não sei. Porque eu não sei a velocidade. Ó, uma aceleração é positiva. Se a velocidade também for positiva, ele acelera. Mas se a velocidade é negativa, ele freia.
Então, para saber se ele vai acelerar ou frear, eu tenho que saber para onde aponta os dois, a aceleração e a velocidade. Certo? Então, nesse caso aqui, como a aceleração ela é constante, então como é que seria o gráfico? Assim, ó. Não é? O tempo está passando, 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etc. O tempo está passando e a aceleração é a mesma sempre, né? É a mesma sempre. Aqui é a mesma coisa, a aceleração é a mesma sempre, né? A diferença é que aqui está sendo uma aceleração positiva e aqui está sendo uma aceleração negativa. E eu vou repetir, se você souber só o sinal da aceleração, você não sabe de nada, né? Em relação ao movimento ser acelerado ou retardado, porque isso vai depender também do sinal da velocidade, né? Certo? E aí temos uma outra observação em relação a este gráfico, né? Que é o seguinte. Se você olhar a VOAT, né, aquela equação que a gente colocou na última aula, que é V igual a V0 mais AT, né? Certo? Eu posso usar a VOAT para calcular o quê? O V final após um tempo qualquer. Então, vamos fazer uma pergunta aqui prática. Olhando para cá. Qual é o V final? Não é? Qual seria... Vamos supor que... vamos supor que a aceleração vale 2, e eu pergunto, após 3 segundos, de 0 a 3 segundos, após 3 segundos, qual é o V final? O V final vai ser igual ao V inicial, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 3. Observe que eu não consigo achar o V final sem ter o V inicial. Concorda comigo? Mas se você pegar esse V inicial e passar para a esquerda, aí fica V final menos V inicial, não é? E o que é V final menos V inicial? É ΔV. Então, ΔV vai ser igual a 6. Certo? Então, veja. Quando você multiplica a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que no exemplo que eu dei foi 3, eu calculo o ΔV. Nem é o V final, nem é o V inicial. É a variação de velocidade. É o quanto aumentou ou diminuiu, né, a velocidade. Então, o ΔV nesse exemplo dá 6, certo? Só que aí tem um detalhe. Para você calcular o 6, você fez 2 vezes 3. E o 2 é essa altura. E o 3 é essa base. Então, você, na geometria, né, se você olhar a matemática, a geometria, você vai ver que é 3 vezes 2 é base, vezes a altura, que vai dar a área, né? Então, a área desse gráfico vai dar o que para você, fisicamente falando? O ΔV, não é? Quando eu tiro a área do gráfico, essa área é numericamente igual ao ΔV, nesse exemplo da 6, né? Certo? Então, após 3 segundos, a velocidade varia 6 metros por segundo. Beleza? Então, esse gráfico aqui é o gráfico da aceleração versus tempo. Vamos para o próximo gráfico, que é velocidade versus tempo. Certo? Eu vou até...